As crianças brasileiras estão sendo expostas cada vez mais cedo e por longos períodos. E o resultado dessa exposição excessiva aparece no sono, no comportamento e no desenvolvimento das crianças. Quer saber como o excesso de telas impacta o cérebro das crianças? Então fique com a gente porque o Sala de Visitas começa agora e vai falar sobre isso e muito mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde, junto a um vereador ou vereadora, convidamos um especialista para discutir um tema importante para a nossa sociedade. Eu sou a Elis Marina. Hoje vamos falar sobre o impacto do excesso de telas no cérebro das crianças. E para falar sobre este assunto tão relevante, eu converso a partir de agora com a vereadora Sonaira Fernandes, do PL. Muito obrigada, vereadora, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Sala de Visitas. Elis, que alegria estar aqui em mais uma sala de visitas para a gente falar de um tema tão importante e tão impactante na vida das nossas crianças e das famílias. E participa também desta conversa a pediatra e neonatologista, a doutora Thaís Urize, que já está aqui ao meu lado. Muito obrigada pela sua presença também. Um prazer conversar com alguém que entende muito desse assunto. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão relevante. Bom, e nós lembramos que este programa está sendo transmitido pelo canal 8.3 da Rede Legislativa no portal da Câmara e também disponível no nosso canal do YouTube e redes sociais no @Câmara São Paulo. E você que nos assiste é o nosso convidado de honra. Bom, vamos começar então esse nosso bate-papo. Vou começar com a vereadora Sonaira. Quando a gente fala desse tema, né, do uso de tecnologia por crianças, né, o que motivou a senhora a trazer esse tema aqui para o Sala de Visitas? Eu tenho uma filha de 3 anos, a Maria Helena, e eu tenho observado que às vezes a evolução dela, né, a necessidade de tela, ela vem estimulada por coisas adversas do que ela costuma ver dentro de casa, né? Agora ela já frequenta a escola. E tem sido assunto recorrente, né, com os amiguinhos, ou até mesmo aqui no ambiente de trabalho, a gente sempre levanta essa discussão, né? Eu sou presidente da Comissão de Educação e a gente tem também essa demanda do uso excessivo de telas por crianças. Então é algo que está influenciando no comportamento das crianças. Os pais de crianças de 3, 4 anos, eles dizem, eu não sei mais o que fazer. Então é o momento, né, da gente usar o espaço para discutir e para falar sobre esse tema. E muito feliz eu estou, Elis, de estar aqui com a doutora Thaís Urize, que é especialista da área, que cuida, né, da minha filha desde que ela era recém-nascida. Então ela sabe muito bem a importância da gente debater isso e eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço. Doutora Thaís, agora esse assunto vai trazer aqui grandes curiosidades, Sim. né? Porque é impossível a gente dizer que não dá para ficar sem tecnologia. Todo mundo hoje faz uso da tecnologia. É saudável até certo ponto, Sim. né? Agora, quando a gente pensa em criança muito pequena, a gente viu aqui esses dados que a gente deu da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E é assim mesmo, assim, com relação ao uso excessivo de tela, criança com 2 anos, 5 anos, não deve realmente fazer uso? Sim, realmente de 0 a 2 anos é um período muito delicado e sensível do neurodesenvolvimento, porque a criança está diariamente criando milhares e milhares de novas sinapses. Então ela vai aprender muita coisa de acordo com os estímulos externos, né? E o cérebro dela não está preparado para processar toda a informação que está disponível ali na tela. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter esse tato de, assim, o ideal é 0 telas, nessa faixa etária de 0 a 2 anos. E quando a gente fala 0 tela, televisão também se inclui? Televisão, tablet, celular. É claro que a gente tem todo um contexto social, que elas estão sendo expostas cada vez mais cedo e mais rápido, maior volume. Mas aí que é importante ter essa conversa para explicar os prejuízos que isso pode trazer, né? Então, é um período muito delicado mesmo, que a gente tem que ter um olhar muito atento. Até queria te perguntar, né, uma curiosidade, que a gente lê muito a respeito e tal. Diz que interfere nas ondas cerebrais, é isso mesmo?
É isso mesmo, e interfere de diversas maneiras. Em cada fase da infância e da adolescência vai interferir de um jeito. Então, assim, falando dos pequenininhos, ali bebês de 0 a 2 anos, a gente vai ter uma modulação ambiental em que as suas sinapses não vão ser desenvolvidas de um jeito natural. Então, o melhor jeito para desenvolver esse bebê é com experiências sensoriais reais. Então, é o olho no olho, é a interação com a pessoa, é contato com a natureza, brincadeira ao ar livre, coisas que antigamente eram natural e hoje em dia, com esse alavante, né, da tecnologia, a gente vem se perdendo. A luz do dia, né, vereadora Sonara? Não a luz do celular, né? Muito rapidamente. E a gente percebe a habilidade que essas crianças têm com as telas. Isso então, elas conseguem passar o dedinho, elas sabem o momento de passar o dedinho. Quando o desenho não agrada, elas já sabem que precisam avançar. Então, é preocupante porque tem também conteúdos inadequados para a idade, né, doutora Thaís? E uma coisa que você falou desse dedinho passando, que a gente fala que são os atuais nômades digitais, que já nascem sabendo mexer, os vídeos curtos são extremamente perigosos, assim, porque a criança tem essa coisa de imediatismo sendo alimentado, não saber esperar, não saber lidar com uma frustração. E a gente fala que vai emburrecendo, né? Não cria uma inteligência, vai criando alguém muito sem conexão de verdade. Não consegue, né, por exemplo, ter aquela habilidade para resolver problemas. Exatamente. Porque é tão, né? É só clicar e pronto, né? E eles observam muito, né, doutora Sonara? Porque por isso que eles fazem essa coisa do dedinho, eles ficam olhando. Porque todo adulto está com o celular o tempo todo, também tem isso, né? Com certeza. Então, exatamente. E o negócio é tão rápido que às vezes você não consegue acompanhar. Então, quando você menos espera, você observa ali, já tem aquela habilidade de manusear, já tem a habilidade de olhar a fotinha lá do WhatsApp, saber com quem quer falar. Então, você precisa acompanhar, porque você não sabe quem está do outro lado. Os vídeos rápidos, né, que a doutora Thaís falou, você não sabe quem está do outro lado, né, o conteúdo, e isso é muito delicado. É preocupante. Além dessa coisa do imediatismo, doutora Thaís, tem a questão também que eu acho que a gente precisa falar e pensar, que é muito comum, né, nos dias de hoje, né, Sonaira? Que é a questão de gerar uma ansiedade, né? Hoje em dia a gente vê que as crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes, e acho que até pelo uso excessivo de telas, criam, assim, uma questão psiquiátrica complicada no sentido de algumas síndromes nesse sentido, né? Com certeza. Assim, tem uns números que chamam muita atenção de aumento, assim, de níveis de transtornos mentais, depressão, na faixa etária de, assim, 10 a 14 anos. Cresceu muito, né? A taxa de suicídio, por exemplo, aumentou 150% nos últimos anos. Então, é algo que está chegando e cabe muito aos pais, à sociedade, saber como minimizar esses efeitos, ficar de olho nessas crianças, né? Realmente, assim, mudanças de comportamento, limitar o tempo de uso de telas, e não só limitar, mas também supervisionar o que está sendo ali assistido, a quantidade. E por aí vai, né? Agora, vereadora Sonara, Maria Helena, sua filha, ainda está com 3 anos, né? Mas você já está pensando como é que você vai fazer para limitar essa questão de celular no sentido, mas meus amiguinhos podem, né? Porque é a primeira coisa que eles falam, né? Mas por que o fulano pode e eu não posso, não é? Isso vai ser complicado, hein? Lá em casa eu já comecei, né? E aí, como a gente falava antes aqui, a doutora Thaís lá em casa tem autoridade. Então eu falo, a doutora Thaís disse que não pode, Maria Helena, vamos conversar. Pronto, o cenário a gente já consegue equilibrar. E é muito importante a gente trazer essa consciência, né? Por que não pode? E a gente percebe que às vezes as crianças elas têm dificuldade, ainda que novinhas, de ouvir não. Não pode, não dá para ser agora, o acesso vai ser limitado. Talvez a gente precise trazer, de fato, os pais, né, a sociedade, como a doutora Thaís falou, para discutir, para falar sobre isso, para entender,
né, o que é que nós estamos fazendo agora e quais são as consequências quando essa criança tiver com 10 anos. Agora, doutora Thaís, a gente vê com frequência os pais que às vezes saem para programas com adultos e aí estão numa situação de conversa e a criança, por ser criança, não para quieta. E aí a primeira coisa que eles fazem é dar o celular na mão dessa criança, né? Como é que a gente pode driblar isso, dar outras motivações, para que a criança não fique, então, junto à tecnologia tão cedo, assim? É um desafio, né, se você for parar para pensar, porque a criança, por ser criança, vai ter esse comportamento de demanda, de agitação, então a gente não pode normalizar, logo de cara, associar que vai sentar ali e vai ganhar o celular. E sim ter outras cartas na manga, né? Uma atividade sensorial, desenhar, levar um brinquedinho ali inédito para aquele almoço e entender que o uso das telas vai acabar até piorando o comportamento, porque quanto mais você dá, mais eles ficam com essa necessidade e você pode entrar numa bola de neve. Assim. Trazer a criança para conversa em família com também, certeza, né? Com certeza. E isso que a senhora falou aqui me chamou a atenção que realmente, né, o uso dessa tecnologia excessiva, né, vereadora Sonara, faz com que eles se isolem, né? Com certeza, e a gente tem um apontamento que me deixa muito preocupada, que é a questão da adultização, né, dessas crianças. Então, tem conteúdo na internet dos ditos vídeos infantis, que a maioria deles é um desastre, de crianças, né, sendo adultizadas, né, crianças tendo acesso a conteúdo que não é apropriado para a idade delas. Então, isso gera uma reação, um comportamento de reprodução. Então, a criança começa a reproduzir aquilo que ela está acostumada ali a ver, né, a assistir. Então, é uma preocupação, é um debate que essa casa precisa fazer com muita responsabilidade, porque é uma geração inteira. É verdade. Bom, são muitos os riscos e eu quero continuar falando com vocês sobre isso. A gente vai fazer agora uma breve pausa nessa nossa conversa. Você que está acompanhando o Sala de Visitas pode aproveitar esse intervalo para fazer a inscrição no nosso canal oficial e, claro, não perder nenhum conteúdo da Rede Câmara São Paulo. Mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Sala de Visitas, hoje recebendo a vereadora Sonara Fernandes e também a pediatra e neonatologista, a doutora Thaís Urize. No bloco anterior já falamos de muitas questões envolvendo a tecnologia com crianças muito pequenas, mas lembramos sempre que não são só as pequenas que têm que tomar cuidado, elas vão crescendo e até, enfim, amadurecerem. Eu acho que é importante a regulação dessa parte da tecnologia. E, doutora Thaís, eu acho que a senhora podia falar um pouquinho sobre os riscos. A senhora falou um pouco da parte da saúde, né, da dificuldade que elas têm até de formar raciocínios e tal. A Sonara Fernandes trouxe aqui pra gente, né, a questão do material indevido que essas crianças podem ter acesso, mas são muitos os riscos, né? Sim, são inúmeros riscos, mas eu acho que as principais questões estão relacionadas com déficit da linguagem e comunicação. Então, o principal atraso de desenvolvimento da fala nas crianças é o uso de tela. Comportamento, então, aquela irritabilidade, distúrbio de sono, insônia, muitos despertares à noite, está totalmente relacionado com o uso de telas também. Dificuldade na socialização. Então, são crianças que não conseguem desenvolver essa habilidade de conviver com outras pessoas, que em teoria parece algo muito básico, mas se você está exposto a telas de um jeito excessivo, você não vai conseguir ter essa vivência, né? E tem muito essa questão, né, Sonara, dos jogos online, né? Que a criança às vezes está falando com quem ela nem imagina, né? Sim. E os casos de pedofilia que a gente ouve dizer, assim, preocupantes demais, né? Sim, e o preocupante, eles também, é como, né, o núcleo familiar permite o acesso dessas crianças e às vezes sem nenhum tipo de monitoramento, de fiscalização, seja pela rotina, né, que a mãe tem, o pai tem, mas como essas crianças estão vulneráveis, estão sujeitas a esse tipo de violência por conta do uso sem fiscalização dessas telas. Então, a ideia aqui,
né, dentro dessa discussão é a gente realmente levantar essa bandeira, né, acender a luzinha ali vermelha para essa discussão. E às vezes essa criança ela começa a sofrer os impactos também na escola. Então as crianças que já estão ali, né, na fase de avaliações, na fase de grupos, ela sofre essa dificuldade. Ela não quer ter esses acessos, né, num grupo mais social por conta desse acesso ou até dos traumas que já vem sofrendo por conta de acessos a conteúdos indevidos. Pois é, essa questão da escola que a vereadora Sonaira trouxe é bastante interessante, porque hoje não se pensa mais numa escola sem tecnologia, né? Eles usam, né, o material de tecnologia até para estudar e tudo mais. Tudo tem que ter regulação. Tem até uma normativa que foi realizada aqui pela Secretaria da Educação em fevereiro de 2025, é a Instrução Normativa 5 de 2025, que orienta o uso de celulares eletrônicos nas escolas municipais. A vereadora vai falar sobre isso também, mas eu queria também ouvir a sua consideração, doutora Thaís. Sim, uma das grandes preocupações, né, além desse ambiente que você não consegue controlar quem está do outro lado, manipulando esse jovem, né, a criança, o adolescente, esse uso precoce de redes sociais e a criança crescendo no ambiente de achar que aquela vitrine é a vida que ela teria que ter. Então, tudo na rede social é mais incrível, lindo, bonito, eles já vêm desenvolvendo, lembrando que o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal bem formado, que é aquela parte do autocontrole, do discernimento, então eles são muito emoção. Isso explica porque são tão vulneráveis, tão sensíveis, e o impacto que isso causa realmente é devastador, assim, porque eles vão ter uma depressão, desenvolver aí uma série de problemas cognitivos, que precisa ali, todo mundo está muito de olho nesse indivíduo para trazer para a realidade, para vivência, esporte, natureza, e sair um pouquinho desse mundo virtual. Essa parte, né, científica que a senhora trouxe, do córtex pré-frontal, essa parte aqui? Sim, isso. Da cabeça, né? Quando que está totalmente desenvolvido? Qual a idade? Só lá depois dos 23, 26 Ou seja, anos. Demora. Não é? Vamos pontuar bem isso, Exatamente. Não é uma coisa que acaba, né, tem que desenvolver direitinho. Agora, vereadora, conta pra gente, então, sobre a normativa, dessa questão escolar, né, que nem eu estava falando. Hoje, nas escolas, trabalhos são feitos com computador, com celular, e a normativa veio regular isso daí, né? Quer dizer, quando pode usar, quando não pode. Tem lei federal também que não permite mais uso de celular durante a aula. Tudo isso é um adendo importante para cuidar dessas crianças. Eu tenho alguns recortes acerca dessa normativa, porque nós precisamos entender que o problema, ele não está limitado ao uso do telefone dentro da sala de aula. Mas quando essa criança, quando esse adolescente sai da sala de aula, que ele está em casa, como é feito as avaliações, o material que vai para casa para ser estudado, para ser analisado, como é o tempo que essa criança tem ocioso? Ele fica no celular? Ele tem acesso a conteúdo inapropriado? E às vezes nós limitamos o problema somente no uso do aparelho dentro da sala de aula. Então, a gente tem, por exemplo, e até foi uma questão de discussão dentro da própria comissão, porque nós tivemos aqueles desastres, né, que aconteceu nas escolas. E muitos pedidos de socorro vieram através dos estudantes para o seu pai, para a sua mãe, para o cuidador, para o tio, para a avó. Então, a gente só não pode caminhar para achar que o único problema é o celular na sala de aula, que não é isso. Então, às vezes, o menino está sem o celular na sala de aula, mas ele continua não rendendo. Ele continua não apresentando, né, o que ele precisava apresentar. E aí, como é que a gente vai caminhar para essa discussão? Então, a gente tem que ter cuidado para não atropelar a discussão, né, reduzindo o assunto somente a um tema específico. Isso é importante porque a gente recentemente tem visto uns dados que dos alunos do ensino médio, mais de 50% estão dormindo só 6 a 7 horas por noite, porque fica até de madrugada no celular jogando. Isso prejuízo grande assim de rendimento escolar, do desempenho.
Então é uma coisa muito relevante mesmo. Vamos falar numa higiene do sono, então, né? Que, para quem não sabe, são aquelas questões que você tem que se preparar para a hora de dormir, né? Desligar de tudo, acalmar e dentro disso não usar o celular. Por quanto tempo antes a senhora acha, doutora? 1 a 2 horas antes do sono de preferência sem celular, sem telas. Isso para todas as faixas etárias, né? Inclusive até para os adultos, né? Estamos falando de criança, mas vamos também dar um puxão de orelha nos adultos, né? Isso, porque a própria luz azul ali do celular, da tela, ela inibe a melatonina, que é nosso hormônio de sono. Então, você não consegue ter um sono tão reparador. Então, e assim, é importante a gente lembrar também que o contrário também é algo para se preocupar. Quer dizer, quando você acorda, não é a primeira coisa que você vai ver as mensagens da rede social, né? Você tem que dar um tempo também, é isso? Com certeza. E também nós, adultos, somos os exemplos para os nossos filhos. Então, eles são uma esponjinha do ambiente. Se a gente não sai da tela, vai ser difícil exigir que eles se comportem de outra maneira. Pois é, a inspiração é tudo, né, vereadora? Com certeza. O exemplo convence. E por falar nisso, eu queria que a senhora contasse, do ponto de vista da senhora aqui como parlamentar, né, e também do seu trabalho super importante dentro da comissão, quais os projetos que a senhora tem pensado para melhorar essa situação mesmo? E, assim, é aquela tal história, né, doutora Thaís? Proibir não é uma coisa que vai funcionar, porque dizem que o que é proibido é mais gostoso, não é assim? Exatamente. Mas eu acho que, assim, há caminhos, né, vereadora? Com certeza. Primeiro é gerar essa consciência, nos pais, em quem cuida, em quem é o responsável por aquela criança. Gerar essa consciência, essa educação, essa mudança de comportamento, essa forma programada que você tem de acalmar a criança, de evitar um aborrecimento, dando ali o que a criança quer. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma releitura do que está acontecendo hoje, com as nossas crianças. E nas escolas, a nossa preocupação precisava ser outra, por exemplo, a discussão no acesso à educação com as famílias atípicas. Então, você restringir o uso de telefone celular dentro das escolas, achando que vai solucionar o problema de déficit, de qualquer outra coisa, da evasão, não é por aí que vai funcionar. Então, a gente precisa discutir isso dentro da comissão, trazer o entendimento, até porque hoje nós temos algumas escolas que usam os equipamentos para desenvolver as suas aulas ali dentro de cada disciplina. Então, às vezes é uma forma como é colocada, às vezes somente para dizer, olha, eu estou dando uma resposta aqui para essa demanda, mas é uma forma errada, Eu duvido, por exemplo, que essa resolução ouviu especialistas antes de ser elaborada. Ouviu, por exemplo, professores, antes de ser elaborada, antes de ser sancionada. E a gente percebe que depois da resolução, se a gente for buscar dados rápidos, depois da resolução, a gente vai ver que pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou, porque aqui nós estamos discutindo o uso excessivo, o rendimento dos nossos alunos. Então, é um assunto que a gente precisa debater com seriedade. Como que a classe médica tem se posicionado com relação a isso? Eu fico imaginando que nos congressos vocês devam comentar e conversar muito sobre essas questões, porque vocês estão em contato direto com pais que trazem um problema aqui, um problema acolá. E até uma vez eu fiquei sabendo que esse problema do uso excessivo da tecnologia tem se tornado um problema de vício, E que depois você tem que ter um trabalho para tirar o vício dessa... Isso é muito, muito confuso, muito, assim, preocupante mesmo, Exatamente, é bem preocupante, porque o efeito que a tela, essa exposição causa, no cérebro das crianças, ela é liberação de dopamina, liberação daquela coisa prazerosa, e quando você corta isso, você vai ter aquele efeito... de abstinência mesmo. Então, é um período que a gente quer propor aí um detox, é um período que precisa de um suporte, de uma ajuda, porque a criança vai sofrer ali, Sintomas, às vezes até dependendo, sintomas físicos, emocionais, psíquicos.
Então, a gente pode fazendo algo gradativo. Eu acho também que não dá para falar em zerar 100% no mundo que a gente vive hoje. É totalmente tecnológico, eles são crianças que nasceram, né, nessa nova era, mas a gente vai precisando saber aprender a lidar, né? Então, como minimizar os danos. É isso que a doutora trouxe, não é, vereadora? É importante porque muitas vezes os pais, né, numa situação limite, falam, vai ficar sem o celular, ou, né, ou vai ficar sem a tecnologia. E de repente essa criança já está numa situação tão grave que isso pode trazer outros prejuízos, né? Então, assim, é muito complexo isso, né? A gente fica pensando que algo que veio para o bem, que também tem essas questões para o mal, né? Sim, com certeza. E essa questão, né, de como você vai equilibrar a situação. Porque, como a doutora Thaís trouxe, a gente vive num mundo hoje que tudo é tecnologia. As pessoas têm praticamente uma vida aqui, né? Tudo funciona, tudo vai, tudo, enfim. E a gente precisa equilibrar isso com a idade das nossas crianças, o que dá para você, né, equilibrar, o que dá para você ceder, o que não dá para você ceder. E tudo isso demanda um cuidado muito grande, uma discussão muito grande. Então, por isso que eu volto a insistir que o problema não é o celular somente na sala de aula. E começar cedo, né? Sim, quer dizer, para gradativamente fazer com que aquela criança se desenvolva bem, né? Porque se você deixa a coisa ficar num nível muito complicado, a doutora falou da questão, né, das redes sociais. Isso eu imagino que deva trazer, de repente, problemas de autoestima também muito grandes, porque a criança vê na tela uma vida que não é real, né, muitas vezes. Porque a gente sabe que quem posta as coisas também não posta tal como é, né? Sim, sim. Às vezes coloca uma coisa mais bonitinha, porque aquilo vai dar like, né, que nem eles falam, por aí vai, né? Exatamente, é bem preocupante, porque antigamente tinha uma situação ali do bullying na escola com poucas pessoas, com aquela aversão à imagem comparada com a vizinha, e hoje em dia não, é potencializado em toda uma rede de milhares de visualizações, então está muito potencializado. Isso explica os números muito alarmantes, né, de depressão, de taxas de suicídio na adolescência. E é uma coisa que cabe aos pais, aos cuidadores, estarem muito atentos ao comportamento de seus filhos, mudança dessas percepções. Bom, eu só posso agradecer essa conversa tão produtiva hoje, trazendo informações importantes e que trazem, acho que, um norte para as pessoas, né? Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, que nós já estamos chegando no nosso final. Você primeiro, Elisa, eu pensei que nós teríamos outro bloco, passou muito Com rápido. certeza. Eu quero agradecer, mais uma vez, né, a Rede Câmara, por esse espaço, por mais um programa que possibilita a gente trazer aqui para o Parlamento discussões realmente sérias, né? Agradecer à doutora Thaís por ter aceitado o convite e dizer que é isso, nós estamos aqui para propor, né, para tentar chegar em uma resolutiva de questões tão importantes e ainda mais quando fala em proteção das nossas crianças, da primeira infância. Nós precisamos trazer o tema aqui para tratar com seriedade. Então, muito obrigada. E a doutora agora pode também fazer a sua consideração final? Agradeço muito o convite da vereadora Sonara, Elis. É uma discussão realmente muito importante para a gente levar aí para as nossas famílias, nossa comunidade e conscientizar a todos. Muito obrigada às duas mais uma vez, foi um prazer, viu? Bom, nós agradecemos vocês terem acompanhado esses salas de visitas até o final. Eu tenho certeza que daqui ficaram orientações muito produtivas. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo a todos nos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a Câmara em todas as redes sociais no @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.